Bem-vindo a mais esse episódio de jardinagem e hoje eu vou falar um pouco sobre cactos e suculentas. Bom, e a primeira dica, e eu acho que a mais importante para estar falando para você, é que todo cacto é uma suculenta. Entretanto, nem toda suculenta é um cacto. Geralmente os cactos eles têm espinhos. E as suculentas, para você saber se essa planta é suculenta, geralmente são plantas que têm grandes quantidades de água dentro, que você quebra as folhinhas e as folhinhas ali têm uma quantidade de líquido que sai ali dentro dessas folhinhas. E um dos problemas muito grandes de quem cria cactos e suculentas é falando um pouco sobre rega e sobre luminosidade. Eu vou começar falando para você sobre luminosidade. A luminosidade ela causa o esticamento da planta porque a planta ela tende a procurar o sol. Então às vezes você compra um cacto ou uma suculenta tão bonitinha e depois de um tempo ela fica assim, ó. Ela fica estiolada, caem os restinhos das folhas, as folhas ficam fracas, frágeis, finas. E aí você percebe que isso é o problema de luminosidade. Então como é que a gente faz para corrigir esse problema de luminosidade? Você precisa então tentar imitar mais ou menos o nicho, o ambiente. Como cactos e suculentas são de áreas desérticas, então você precisa colocar ela no sol. Entretanto, o sol de meio-dia é um problema. Você precisa estar colocando em ambientes que peguem de 3 a 4 horas de sol, mas esse sol de meio-dia, de 1 hora da tarde, é um sol que pode também ocasionar a queima da folha desse cacto ou dessa suculenta. Os cactos e as suculentas, eles têm que ser encharcados na primeira rega. Então você vai regar ele hoje, você pode encharcar sem molhar as folhas, sem molhar as flores, sem molhar ali as pitaias que eles dão, que quase todos os cactos produzem pitaias pequenininhas. E aí você vai molhar bastante. E quando é que você vai molhar de novo? Você vai precisar esperar esse solo ficar bem seco. Depois que esse solo estiver bem seco, você volta novamente e molha bem molhado. Eu costumo utilizar uma seringa para que eu não alcance as folhas desses cactos e das suculentas, trazendo assim quantidade de fungos, de bactérias que gostam principalmente do clima amazônico, gostam de umidade, de calor. Então vou mostrar para você aqui um segundo macete em relação à rega. Bom, eu tenho aqui uma folha fina. Geralmente os cactos e suculentas com folhas finas, eles tendem a requerer uma quantidade um pouco maior de rega. Então você tem que ficar um pouco mais esperto quando esses cactos e suculentas têm folhas mais finas. Já quando esses cactos têm folhas um pouco mais grossas, como é o caso aqui dessa suculenta, né? Cactos e suculentas de folhas mais grossas, você deve regar em menor quantidade e tomar muito cuidado para não molhar também demais as folhas dessas suculentas, né? No caso dessa suculenta, ela tem a folha ainda um pouquinho mais grossa, né? Ela exige um pouco menos de água. E aí quando eu vou falar de um cacto, né? Então a folha dele seria a estrutura inteira do cacto. Aí sim, esse cacto ele aguenta ficar muito tempo sem água. Você pode viajar e se divertir, que esse cacto, quando você voltar, vai estar do mesmo jeito que você deixou. E uma terceira dica muito importante é você se preocupar com o solo desse cacto, dessa suculenta. E como é que eu vou fazer isso? Comprar um pouquinho de areia branca ou um pouco de pedrisco e colocar dentro desse substrato, que aí você vai conseguir fazer um substrato super drenável. Mas quando eu falo de solo, eu preciso trazer mais uma dica para você, que é em relação a adubações. Se você quiser trabalhar só com adubação orgânica, você compra um bom composto orgânico, uma boa terra compostada, vai misturar com essa areia e aí você vai ter um vaso ali com o melhor substrato possível, sem muitas preocupações em altas dosagens, porque a adubação em grande dosagem também mata o cacto, também mata a suculenta, mas aí com a adubação orgânica você não precisa ter essa preocupação, é por isso que eu sempre recomendo ela. Espero poder ter ajudado, espero ter tirado esses misticismos de cultivar plantas dentro de casa. Então, se você quiser rever esse episódio, se inscreve no YouTube, na TV A Crítica, vai lá no Magazine. Se você tiver mais dúvidas e quiser seguir a gente, é @chacaruei. Até o próximo episódio.